Você ouve agora, aqui na Mais Nova, Geração Cultural. Geração Cultural, com Taliane Radaeli. Quem tem bichinhos de estimação sabe que eles são verdadeiros membros da família e que merecem um lugar especial dentro das nossas vidas e também das nossas casas. Mas já pensou em ter na parede da sua sala ou na cabeceira da sua cama a imagem desse serzinho tão especial? A artista visual Vitória Lippe, nossa convidada do Geração Cultural dessa semana, é responsável por tornar esse desejo realidade para muitas pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, assim, muito do começo foi bem ali, quando eu era bem mais nova, eu sempre fui muito interessada em arte, em desenho, eu adorava desenhar, então, tipo, a matéria favorita da Vitória era qual? Era artes, com certeza. Então eu adorava muito desenhar, eu lembro muito quando eu era bem pequenininha, assim, além de desenhar, eu gostava também de desenhar no Paint. Então, muito eu acabava fazendo esses desenhos, assim, na época da escola onde eu estudava. Tinha, assim, eles davam os notebooks e... Notebook não, né? Computador. E eu tentava ali, naqueles estilos de 2007, tentando fazer. Então, sempre foi uma paixão muito grande. Eu não lembro quem foi a professora, por causa que era no Taborim há muito tempo. Mas eu tenho bem marcada, assim, a atividade de fazer uma reprodução da tela do Van Gogh. Que era de girassóis, tanto que eu tenho a tatuagem. Enfim, sou muito apaixonada. E quando eu vi o resultado, quando saiu, tipo, eu não sabia. Eu queria muito ter esse desenho. Mas eu não tenho. Mas eu queria muito ter. Então, sempre foi assim, me identificando, assim, aos poucos. Muito o que ajudou realmente foi a matéria de artes. E foi nesse processo, assim, eu ia fazendo. Às vezes eu tentava muito tentar reproduzir as coisas. Por causa que, como eu não conhecia muito e não tinha, assim, tipo, aulas para ir e tudo mais, então eu fazia tudo por conta. Então, às vezes, eu abria um vídeo no YouTube e tentava ir reproduzindo. Isso ainda pequenininho, então era tudo com lápis, às vezes era com aquarela. Teve uns que foi com giz pastel, que não era oleoso, era o seco. Aí foi um caos horrível, não gostei. Eu tenho uns desenhos dele, ficaram bonitos, mas eu não dominei a técnica, então eu pensei, não vou deixar isso, deixa assim. E foi aos poucos mesmo, assim. Eu fui experimentando uma coisa, experimentando outra. O que mais predominou foi a parte bem clássica de lápis 6B, sabe? Que daí era um pouco mais um realismo, assim, que eu acabava fazendo. Mas sempre nessa questão, estudando, experimentando, vendo se dava certo. Então, nunca teve, tipo, fórmula certa. Sempre gostei de, realmente, vamos tentar isso aqui. Se não der certo, a gente tenta de outra forma. Então, sempre fui muito persistente. E, na época, quando chegou a pandemia, eu estava começando a fazer um pouquinho antes, em 2019, eu acabei pegando e usando o lápis de aquarela. Só que eu tava usando ele de uma forma um pouquinho diferente. Que daí eu pegava, mergulhava eles na água e deixava eles um tempo assim na água. E daí quando eu ia passar no papel, ele criava como se fosse uma textura de tinta. Em que daí não era tipo ela aquarelada. Era como se fosse assim um giz, assim, mas grosso. Tinta óleo parecia, praticamente uma tinta óleo. E ali nisso, então, eu comecei a gostar muito desse estilo. Que, tipo, não tinha visto em algum lugar que deixava o lápis ali com, às vezes, uns 5 minutos para ele pegar e amolecer todo. E eu gostava de criar forma a partir disso. Então, só o problema é que daí botava, aí tu usava aquele tantinho, daí tinha que colocar de novo. Então, os lápis se foram tudo, assim. Mas foi mais ou menos nesse processo, assim, experimentando, indo vendo. Nunca, sempre tentei me arriscar bastante. Por causa que eu via como uma grande diversão. Às vezes tu conseguia expressar aquilo que tu gostava, às vezes o que tu tá sentindo. Então isso era muito bacana. E também tu vê a forma de como aquilo vai criando, que eu acho que é o mais mágico, assim. E quando eu comecei na tinta óleo foi em 2020. Eu estava até hoje olhando qual foi a data exata que eu comecei, porque eu comprei os materiais antes da pandemia, no comecinho, acho que foi em janeiro, fevereiro. E daí eu só me arrisquei mesmo ali no mês 7 a começar a pintar. Então, vai fazer 3 anos e pouquinho, assim, que eu comecei com a tinta óleo.
E você fala da tinta a óleo, né? Mas todo artista tem ali um estilo mais particular, um jeito de fazer as coisas, né? Uma técnica. Como que você faz essa parte? Como que você escolhe? Qual que é o teu estilo? Assim, como eu tive essa referência ali do Van Gogh, eu tenho bastante essa parte do pós-impressionismo e um pouquinho do Monet. Eu gosto das cores do Monet. Então eu prezo bastante assim pela estética, os tons, enfim. Mas as pinceladas sempre foi com o do Van Gogh. Só que eu gostava muito também do realismo, em que eu fazia com lápis 6B, enfim, tem 8B, 4B, 2B, enfim, tem vários, mas enfim, nesse estilo. Então eu gostava muito do realismo e o pós-impressionismo, só que a questão eles são um pouco diferentes um do outro. Então, muito na minha técnica, eu fui tentando, assim, me referenciava por eles e tudo mais, conforme o tempo. Eu acabei entrando no grupo que é Desenhando Juntos, que é lá de Porto Alegre. Então, ali eu já estava até fazendo algumas telas de alguns gatinhos, mas era, tipo, muito no início. Se pegar, eu tenho as fotos no Insta, mas, tipo, é lá embaixo. Tem o primeiro que é do meu gato, o Raposo e o Pitinim, e tá, assim, num estilo que é bem diferente. Mas eles foram criando forma. Então, nesse grupo ali, eu acabei conhecendo bastante o Luiz, em que ele faz pop art de telas de gatinhos. Então, ele foi me ajudando, me inspirando nesse processo, mas eu fui mantendo a minha identidade. E hoje em dia, atualmente, claro que sempre varia um pouco de como o cliente quer e tudo mais, né? Mas eu gosto muito de misturar o pet, vamos supor, dentro do mundo da arte. Então, se eu consigo... Nossa, é um xodó pra mim, porque, meu Deus, eu acho, assim, muito lindo, por causa que são membros em que a gente tem muito importantes na nossa vida, né? E isso é algo que eu ando tentando fazer, trazer isso para atualmente, com pessoas, porque, querendo ou não, o pet, ele é um membro familiar. E dentro desse membro, família, essa configuração, ela existe de diversas formas. Então, eu tento validar assim todas e tentar transmitir isso dentro da arte, que tenha todas essas formas de amor, o que a gente gosta, com quem a gente às vezes tipo vai sentir esse aconchego, esse carinho, sabe? Então, eu tento o meu objetivo é tentar eternizar esses momentos, mas também eternizar aquela pessoa, aquele pet, enfim, para que sempre fique ali como uma memória muito importante. Tanto que, às vezes, geralmente, quando me mandam fotos, eu sempre pergunto, tá, mas qual é a imagem que mais te cativa? Qual é o momento mais especial? E, às vezes, é tipo a última fotinho que a pessoa tem com aquele pet. Então, tentar, a partir disso, trazer algo especial, sabe? Algo em que, tipo, tem essa foto aqui que ela é bonita, mas essa daqui tem uma história, então vamos nessa história e vamos tentar deixar ela mais linda ainda do que ela já é, né? Porque já é incrível, né? É muito mágico, assim, conhecer as histórias, tu ir vendo como é que as pessoas, cada uma tem a sua história. E a partir disso, tu tenta criar algo além. Então, é assim, satisfatório, incrível, é maravilhoso. Ai, que legal. Deve ser mesmo, né? Porque, infelizmente, esses bichinhos não são eternos, né? E a gente tem um jeito de deixar eles com a gente. Quem acompanha ali o teu trabalho, segue nas redes sociais, vai ver que a predominância são os bichinhos, né? Tem vários gatinhos, cachorrinhos, mas você também faz pinturas com pessoas? Faz essa releitura? É muito diferente? Como que é? Então, é um pouquinho diferente, porque na tela do pet eu acabo fazendo ele em 3 camadas de pelagem. Então, tu tem que focar nas pelagens e tudo mais. Então, geralmente, o começo é sempre feio. Aí, na segunda camada, vai ficando bonito. E na terceira, às vezes, precisa de uma quarta, que depende de cada um, né? Aí fica incrível. Mas com o das pessoas é um pouquinho mais complexo. Que não chega a ter tantas camadas, mas tu fica trabalhando em cima daquilo o tempo todo. É como se fosse uma camada infinita, mas não é infinita. Então, ela é um trabalho assim um pouquinho mais complicado. Geralmente, eu também recomendo que seja um pouquinho sempre maior, porque cada pessoa tem o seu
seu traço, sua identidade, enfim. Então, para tentar trazer também essas características, assim, tanto dos pets, às vezes eu falo, olha, pode ser que tenha algum detalhe que eu deixei passar, mas vamos construindo. Então, eu sempre gosto de que as pessoas estejam todas envolvidas nesse processo quando eu produzo. Então, eu vou mandando foto pro pessoal, olha como é que tá assim, precisa ajustar alguma coisa, eu vi que numa outra foto tem um detalhe, vamos fazer esse detalhe. Então, é realmente para tentar deixar todas as características ali para a pessoa ter como se fosse uma grande memória, assim, sabe? Você faz sob encomenda, né, os teus quadros, e tem alguns momentos mais específicos que as pessoas te pedem, tipo algum evento especial da vida da pessoa, ou é mais geral? Então, depende. Eu fiquei um pouco surpresa agora no final do ano. Mas geralmente é mais assim, o pessoal pede bastante para presente, às vezes quando o pessoal vai fazer aniversário, às vezes vai se formar ou alguma conquista assim da vida, aí as pessoas geralmente pedem para presentear. E uma forma em que eu andava fazendo era daí eu fazia encomenda, daí a pessoa presenteava, só que como o processo ele é muito lento, porque tem que ter todo um respeito com a tinta a óleo. E eu ainda acabo passando uma camada de gesso para proteger o tecido da tela. Então, ela demora, e também tem as outras pessoas que também estão na lista, assim, eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Então, geralmente demora um mês, assim, mas depende, assim. Então, geralmente, o que eu andei adaptando é o pessoal, eu faço como se fosse um cartão pro pessoal. E daí, nesse então, eles dão pra pessoa, e daí acabam, tipo, como é que eu posso explicar? Presenteando com ela, daí ela consegue também se escolher melhor o que a pessoa quer. Sim. Então, tem momentos, assim, quando a pessoa vai celebrar alguma coisa. Às vezes tem também quando elas querem eternizar algo para si mesmo. Mas também tem agora do final de ano, que foi uma surpresa para mim, eu não esperava. Então, bem bacana, assim. Mas é nesses momentos, assim, varia um pouquinho. O que foi no final de ano? Então, é que por causa que vai ter Natal... Sim. Então, daí, nisso, então, o pessoal quer dar presentes, assim, às vezes quer se dar um presente também, né? Sim. Então, acabou vindo bastante gente me chamar para encomenda, eu ainda estava com a agenda fechada, porque eu abro a agenda, trabalho com aquelas, e depois que eu finalizo, aí eu abro novamente, para também conseguir ter um controle e tudo mais, né? Para me dedicar a essas que eu tenho, para depois indo para as outras. E eu tava com ela fechada e veio bastante gente chamando, assim, por interesse. Daí calma aí, vou fazer uma lista de espera, vou colocando o teu nome, e pra ir já acelerando, né? E como que é feito esse contato? Tu tem algum número de telefone? O pessoal te chama por rede social? Como que faz para encomendar e para trabalhar contigo? Então, tem duas formas. Geralmente eu prefiro pelo WhatsApp, que daí eu consigo ter um melhor atendimento com a pessoa. Consigo mandar o portfólio e daí a partir dali conseguir ver bem o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa não tem muita ideia, então daí a gente acaba criando essa ideia. Então, ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Daí tem um Linktree, daí tem ali o WhatsApp, daí o pessoal chama. Qual que é o teu arroba? É @VitoriaLipArt, é Vitória com TH e LIPP. Esse ano você participou também do Cultura 24 Horas, né? Fez uma exposição. Foi a primeira vez que tu participou de um evento assim? Como é que foi? Aí, assim, quem me convidou foi a Gabi, porque eu tava, assim, bem por fora. E daí a Gabi acabou me chamando e falou assim, Vi, tu tem que ir lá. Aí eu, tá bom, então. Aí eu fiz a inscrição, só que até então não tava caindo a ficha pra mim quando eu fiz a inscrição lá no começo do ano. Mas foi assim, quando tava chegando os próximos dos dias, né? Eu fui tentando fazer mais produções, assim, no dia pra pegar e conseguir ter um pouco mais, mas dentro do meu limite e tudo mais. Mas, cara, assim, é uma coisa que... É uma experiência que... Eu não tenho nem palavras, por causa que, assim, meu Deus... eu sempre tive bastante timidez de mostrar as minhas artes. Por mais que hoje em dia eu publique e tudo mais, eu sempre escondia tudo. Quem me incentivou muito foi meu namorado, o Alessandro. Então, ele fala assim, tu tem que postar, tu tem que divulgar. E ver as pessoas, tipo, vendo a tua arte, elas se identificando, elas gostando daquilo, meu Deus, assim, é surreal, sabe? Porque, querendo ou não, muitos artistas acabam tendo, assim, esse resquício de não mostrar. Às vezes mostra, mas, tipo, não quer se divulgar dessa forma, sabe? Então, claro, por cada um
por seu motivo, né? Mas eu tinha bastante segurança. E assim, foi com os tempos, assim, então... Mas, nossa, é uma coisa mágica, assim, o pessoal vir querer saber, às vezes, qual é a história dessa tela. E tu fica assim, meu Deus do céu, isso tá acontecendo. Então, assim, foi uma grande oportunidade, assim, ter o Cultura 24 horas, porque realmente, assim, abre todas as portas pro pessoal, tipo, conseguir se expor, conseguir mostrar o que acredita. Enfim, assim, é mágico, assim, eu não tenho nem palavras, porque, meu Deus, eu achei... É incrível, ainda bem que tem locais, assim, que vão promover, sabe? Por causa que tem bastante gente aqui em Marau. Tem a Ana, que ela é uma menina super novinha e, meu Deus do céu, sabe? Então, tipo, se não tivesse esses momentos, a gente não ia conhecer esse pessoal incrível que tem em Marau, sabe? É incrível. Então, vejo que você vai querer participar outras vezes. Sim, com certeza. Eu achei, assim, muito mágico. E, nossa, só por agradecer mesmo ao Cultura, porque, querendo ou não, eu acabava, assim, me divulgando ali através das redes, né? Então, também acabou tendo bastante engajamento para o pessoal me conhecer e acabar pedindo, assim, encomendas. E... é incrível, assim, só parabéns pelo pessoal todo envolvido, assim, porque, meu Deus, eu fiquei pasma, então, meu Deus. Bom, atualmente eu tô ainda focando um pouco nessa questão de misturar as artes, né? Então, um novo projeto em que eu tô ainda trabalhando, mas ainda não cheguei a divulgar e tudo mais, eu acabei conversando com uma colega minha, que eu faço psicologia, né? Então, é a Vitória Lemos. Aí a gente sempre brincava, assim, que o gato dela se chama Freud, que é do psicanalista Freud. Uhum. E daí a gente brincava, vamos fazer uma tela do Freud com o corpo de Freud. Aí, nisso, então, eu tô ainda produzindo ela e tudo mais, mas é um novo projeto, assim, de tentar, além de misturar, assim, essa questão da arte, do pet junto, tendo um pouco, assim, do surrealismo. E, querendo ou não, Freud tá fumando, assim, um charutinho ainda junto, então tá bem legal. Bom, Vitória, muito obrigada, viu, pela sua participação. Fica à vontade se quiser destacar alguma coisa do teu trabalho que eu não perguntei. E também a gente fica à disposição quando tiver novos projetos, quiser falar sobre o teu trabalho também aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, assim, é incrível poder estar aqui nesse local e poder compartilhar isso em que tu acredita, tu promove, enfim, muito obrigada. Você ouviu Geração Cultural com Taliane Radaeli. Também disponível em @MaisNovaMarau. Mais Nova.